Quem achar pode ler. Isso, né? Então ele já ficou sabendo, Paulo ficou sabendo pela vida dessa família de Cloé, que havia contenda entre vós. Contenda entre quem? Entre os irmãos da igreja de Corinto. Então havia contenda naquela época também. Depois do 3 e 3, 1 Coríntios também, 3 e 3. Ó, o meu já tem como título Divisão na igreja de Corinto. 3 e 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Também dentro da igreja, inveja, né, contenda, tudo isso aborrece a Deus, irmãos. E essa contenda é o que abomina, que o Senhor abomina. Então que a gente não venha ser uma dessas pessoas, amém? Ainda não acabou, mas ainda tem a última, que são os mentirosos, né? É aqueles que amam e cometem a mentira, tá? Esse último classificação. Vamos em Atos 5, capítulo 5, do 1 ao 10. Livro de Atos, depois dos evangelhos, né? Aí vamos em Atos 5, capítulo 5, do 1 ao 10. Vai falar ali da história de Ananias e Safira. É uma passagem bem rápida, mas conta aqui. E eu queria citar na Bíblia porque nós temos que tomar cuidado para não fazer o mesmo. Amém? Alguém pode ler a história de Ananias e Safira? Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo também que sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade, guardando-a, não ficaram para ti, e vendida não estava de teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Então veja aí, irmãos, que Ananias, ele está aqui, ó, já falando, Pedro falando para ele, ó, você não mentiu para mim, para homens, você mentiu para Deus. Né? Para que fazer isso? Né? O Pedro falou, se você tivesse guardado, não ficava para você, para que você foi vender, mentir e depois pagou um alto preço, irmãos? Veja aí no versículo 5 desse mesmo capítulo, fala, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Na mesma hora, irmão, papum, morreu ali, ó, altar mesmo, deixou ali, ó, mentiu, morreu, né? Foi brincar com Deus. Né? E hoje a gente tem a graça, graças a Deus que a gente tem a graça de Deus, porque olha o que tem de mentira também, que eu vou te falar, viu? Dentro da igreja, pessoa que sobe no púlpito e tem coragem de mentir, que não tem temor de Deus. Mas, né, nessa época aí, ó, Deus não perdoou não, falou mentira, morreu ali mesmo. Aí a própria mulher dele, depois chega a mulher, acho que é depois de 3 horas, ó, no versículo 7 fala que passou um espaço de 3 horas, aí entrou a mulher dele, que é a Safira. Veio a Safira, não sabia que o marido tinha morrido, chegou como quem não quer nada, né? Pensa, ela já era viúva e nem sabia. Ela entrou na igreja para enganar de novo os homens de Deus. Aí teve o mesmo fim que o marido. Veja aí no versículo 10, no capítulo 5 de Atos. Vamos ler o 9 para vocês entenderem. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Ela ficou sabendo que ela estava viúva, pai, e morreu também, logo em seguida. Morreu o marido, depois morreu ela, porque também mentiu para os homens de Deus, dizendo que tinha vendido por um tanto, e não foi aquilo que ela vendeu, ela deu com certeza menos do que era necessário dar, né?
Então, irmãos, esse negócio de mentirinha pequena, mentirinha grande, irmãos, tudo é mentira. Para Deus é pecado do mesmo jeito. E para Deus, Deus odeia. Então, vamos tomar cuidado com a nossa língua. Lá em Tiago tem um capítulo só falando disso, de tomar cuidado com a nossa língua, né? Porque o diabo, se a gente dá brecha, o diabo entra e nos usa assim, né? Não é porque a gente está na igreja que não vai acontecer. E quando fala assim, eu vejo assim que Deus ali vai falando de uma de outra coisa, são vários sentidos que o diabo ataca, tipo assim, a visão que fala dos olhos altivos, do tato, né, mãos que derramam sangue inocente, dos pés, né, que vão correr para o mal, do coração que vai maquinando coisas ruins. Então, o diabo ataca em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas. E a gente tem que estar sempre em oração, em santificação, buscando a Deus, porque o diabo não quer que você vá para o céu. Você acha que ele quer? Ele caiu, ele não quer que você vá para o céu e ele fique lá sozinho. Ele quer que você vá junto com ele para o inferno, para arder em chama. E ele ainda dá risada da tua cara. Mas não, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Tem esses dois caminhos, não tem terceiro nem quarto caminho, é um ou outro, é céu e inferno. Você quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. Agora, para ir para o céu, a gente não pode estar qualificado em nenhuma dessas características que a gente foi ver agora. Cães, feiticeiros, os prostitutos, homicidas, idólatras e aqueles que mentem. Né? Então, que você possa pedir para Deus te guardar de todo esse mal, irmãos. Tem mais um, só dá tempo? Fala aqui, ó, de Jacó, né? Em Gênesis 27 e 24. É o último, tá, irmãos? Prometo. Gênesis 27 e 24. Rapidinho. Não posso deixar nada que o Senhor me deu, né? Gênesis 27 e 24. Vou ler aqui rapidinho para não tomar tempo. E disse: És tu meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Essa parte aqui está contando quando Isaac tinha dois filhos, Esaú e Jacó, né? E daí Jacó enganou Esaú e conseguiu a primogenitura com um prato de lentilha, né? E depois, quando Isaac já está quase para morrer, que ele vai dar a bênção, com a ajuda da mãe também, que a mãe também teve um papel nisso, a Rebeca e Jacó, tipo assim, tinha Isaac e Rebeca, era o casal, né? Tinha os dois filhos, Esaú e Jacó. Aí Rebeca era mais apegada com Jacó e Esaú, que era o pai, era mais o Isaac era mais apegado a Esaú. E daí, quando Isaac estava já quase para morrer, estava cego, ele não enxergava, ele já estava com a vista ruim e não enxergava. Aí o que aconteceu? Rebeca teve um plano e tal, conta para o filho, para o Jacó. E daí Jacó, ele vai tentar fazer com que ele se pareça com o irmão, que é o mais velho, com Esaú. Aí ele põe a roupa de pelo e tal, porque diz que o irmão dele, Esaú, era bem peludo. E daí quando o pai apalpasse ele assim, passasse a mão, pensar que era o Esaú, mas na verdade não era. Então por isso que no 24 pergunta assim: És tu meu filho, Esaú mesmo? É isso aí, é Isaac perguntando para Jacó, mas achando que era Esaú. E daí Jacó responde: sim, sou eu. Mas ele era Jacó, só que ele respondendo que ele era Esaú, ele estava mentindo para o pai, né? E aí a gente vai ver que Jacó enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura, e lá na frente ele vai ser enganado, irmãos. Então você engana aqui um dia, mas lá na frente você vai ser enganado. Por quê? Porque é a lei da semeadura, o que você planta, você vai colher. Se você planta mentira, você vai colher mentira. Se você planta verdade, você vai colher verdade. Só que Jacó não, ele mentiu para o pai dele, e lá na frente, o sogro dele, que é Labão, isso aí está em Gênesis 29, do 21 ao 27. Gênesis 29, do 21 ao 27. Está escrito aqui como título: Labão engana Jacó. Labão, no caso, é o sogro de Jacó. Labão tinha duas filhas, né? Tinha Lia e Raquel. E, na verdade, Jacó gostou de Raquel. Ela era mais bonita, mais cheirosa e tal. Aí, ele trabalhou 7 anos para Labão para poder casar com a Raquel. Só que aí Labão, que é muito esperto, o pai falou assim: não é certo que a filha mais nova case primeiro que a mais velha, que era Lia. Então, o Labão empurrou para Jacó a primeira filha, que no caso era Lia. Então ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos trabalhando para ganhar uma mulher. Quando você vai lá, não é ela, é outra, é a irmã.
Aí ele trabalhou mais 7 anos para conseguir a cara que ele queria. Então, às vezes a gente pensa assim que vai, que nem ali, ele deve ter pensado, pô, consegui enganar meu pai, estou na bênção e tal, mas lá na frente ele pagou o preço, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E vou fechar, última coisa, Salmo 15, versículo 1. Salmo 15, versículo 1. Eu falei das características de pessoas que vão ficar fora dos céus. Aí eu quero fechar com a bênção que é, perguntando aqui, ó. Salmo 15, versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É uma pergunta que Davi fez para Deus. Aí no versículo 2 até o 5, Deus vai responder: quem será esses que vão morar nos céus com ele? Amém? Diz assim: aquele que anda sinceramente, ou seja, que não fala mentira, né, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. O 15 e o 3 diz: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem assenta nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o reprovam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Fiquem com essa palavra, com esse salmo. Vamos ser como esse aqui que o Salmo 15 fala, e não como o Apocalipse 22 fala. Amém, irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Vou meio falar demais aqui, amém? Aleluia! Glória a Deus! Que palavra abençoada, né, igreja? Uma palavra de exortação. Não existe palavra dura, irmãos. Existe coração duro. Quando você está com o coração contrito, coração mole, você recebe a palavra e coloca em prática na tua vida. Não seja isso aqui que Deus citou. Não use de mentira, né? Não deixe de gostar do seu irmão. Atue seu irmão em amor, suporte em amor. É assim que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Amém? Guarde essa palavra no coração, em nome de Jesus. Desde já agradeço a irmã Érica por estar aqui trazendo uma palavra do Senhor aos nossos corações aqui essa noite. Amém?